Olá, graça e paz a você que acompanha o canal A Sessão da Graça. Então, quero convidar a você a ficar comigo nos próximos minutos, que eu tenho uma palavra poderosíssima da parte de Deus para libertar a sua vida. Eu vou te ensinar como ter um relacionamento com Deus, sem medo, sem culpa. Isso, se você entender e receber, vai elevar a sua relação com Deus para um patamar de funcionalidade lá em cima. O diabo não quer isso, mas é isso que Deus quer para você. Então, se você não é inscrito, já se inscreve aí, deixa o seu like e segue vendo esse vídeo, que depois da vinheta nós vamos arrebentar as trevas, trazendo a iluminação que liberta. Amém? Então, algumas pessoas têm dito, e pregadores infelizmente, que os ensinamentos que nós temos ouvido sobre a graça de Deus, na verdade, é uma licença para as pessoas viverem debaixo do pecado. Oh, meu amado, por favor, não permita que o engano religioso lhe deixe de fora da melhor coisa que Deus fez por nós, que foi manifestar a sua graça por meio de Cristo. Deus elevou em Cristo o nosso nível de relação com Ele, porque a Bíblia diz que a primeira aliança foi baseada na atitude de um servo, que era Moisés, mas a segunda aliança veio no patamar de filho, que é Cristo. Lá em 1 João 1,17 diz que a lei veio por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E agora nós temos tentado ensinar as pessoas sobre a graça de Deus, e porque algumas pessoas fazem mau uso disso e acabam caindo na libertinagem. A igreja tem sido roubada de ouvir essas coisas tão libertadoras, porque a graça, amados, é o contrário da lei. A graça é o contrário do legalismo. A graça é Deus conquistando para nós aquilo que a gente não conseguiu conquistar por meio das práticas. O melhor homem na antiga aliança, aquele que tentou, que mais conseguiu produzir, que mais conseguiu agradar a Deus por meio das suas obras, ainda assim ele se encontrou em falta, ainda assim ele não podia ser nem fazer aquilo que Deus o chamou para ser e fazer em plenitude. E dizer que ensinar sobre a graça é liberar as pessoas, é dar uma concessão para elas viverem na prática. Eu quero dizer, quem pensa isso realmente nunca entendeu a graça de Deus. Quem pensa que a graça é uma licença para pecar, nunca entendeu que a graça é a única coisa que pode nos libertar da condição de pecado. A graça não é complacente com o pecado. A graça provisiona a nós a condição de termos vitória duradoura sobre o pecado. Veja só o que a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 6, no versículo 14. É libertador. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Aqui tem duas verdades implícitas tremendas. Quer dizer que aqueles que estavam debaixo da lei, eles estavam sujeitos também ao domínio do pecado. E a outra verdade mais libertadora, acessível e presente de Deus para mim e para a sua vida, é que aqueles que se colocaram crendo, absorvendo de verdade a graça de Deus, o pecado não tem mais domínio sobre elas. Você quer dizer o que, pastor? Que as pessoas que estão debaixo da graça não pecam mais? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que posicionalmente elas estão livres da imposição e da liderança do pecado. É a Bíblia que diz isso. Se você está debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não tem mais domínio sobre vós. Os ministros, eles têm se privado de pregar sobre a graça, entendendo quase como se eles fossem aferidores da vida das pessoas, e que eles precisam pregar mensagens que as mantenham presas, que as mantenham numa coleira de procedimento, que nós deixe livre para proceder. Eu quero te dizer, não tem nada mais distante da verdade do que isso. Isso é antibíblico. A Bíblia diz que Cristo veio para resolver um problema que as atitudes não puderam resolver. A Bíblia diz que Cristo veio como cordeiro substituto tomar o nosso lugar, porque o pecado nos aprisionava. Eu falei no vídeo anterior sobre a graça reinando pela justiça. Isso quer dizer que o reinado da graça acontece no momento que nós entendemos que Deus nos atribuiu em Cristo justiça. E eu vou dizer novamente, não cai mais nesse joguete. É o diabo que tem mantido as pessoas fora da graça salvadora de Cristo, sob o argumento de que a graça que tem sido ensinada é uma licença para pecar. Nem eu, nem Deus, nem a palavra tem responsabilidade com aqueles que têm feito mau uso dessa verdade. Agora, eu não vou me privar de ensinar o que a Bíblia diz sobre a graça de Deus, porque tem um indivíduo ou outro fazendo mau uso disso. A experiência de quem quer que seja pode anular os princípios da palavra. Eu quero te dizer, a Bíblia diz que a graça nos basta, a Bíblia diz que da sua plenitude nós recebemos graça sobre graça, mas o texto que vai ficar incutando, que vai ficar se repetindo na sua memória hoje, é que se você está debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não tem domínio sobre vós. A graça te liberta, ela não te aprisiona. Aqueles que entendem sobre a graça, eles não se utilizam disso para viver pecando. Aqueles que entendem que foram perdoados, que a justiça foi lhe atribuída como um dom, como um presente, eles têm prazer em viver essa condição e não ficar debaixo dela. Eu quero te falar por inspiração do Espírito. Busca entender sobre a graça, busca entender sobre a experiência de ter sido alcançado
alcançado pela graça. A Bíblia diz, olha, a salvação é por meio da fé, mas é a graça que te dá isso. Não é por obras, para que ninguém se glorie, é um dom de Deus. Deus viu o homem completamente perdido, separado dele, e enviou Jesus para resolver esse problema. Jesus não veio resolver todos os problemas da sua vida, mas ele veio resolver o problema da separação. Ele veio resolver o problema da morte espiritual. Jesus veio dar a sua vida pela nossa morte. Ele veio ser o cordeiro substituto. E quando ele fez isso, e ele concluiu, a sua obra foi completa. Quando ele disse está consumado, ele não disse eu estou acabado, ele disse eu consegui, eu paguei o preço, eu cumpri as justas exigências da lei, as justas exigências do pecado. E agora aqueles que me ouvirem e crerem, aqueles que receberem, vão experienciar, vão viver, estar nessa vida, sem estar mais debaixo do governo do pecado que reina pela morte, mas eles vão estar debaixo do governo da graça, que reina pela justiça. O que é a justiça? É a condição de estar diante de Deus, como Adão estava no começo, sem medo, sem culpa, sem inferioridade, como se nunca tivesse pecado. Então, simples assim, essa mensagem de hoje é simples e pequena. A graça não é complacente com o pecado. A graça não libera as pessoas para viverem pecando. A graça as liberta de forma duradoura e definitiva. Quem recebe a graça de verdade não vive no pecado. Quem recebe a graça de verdade vive livre dele, porque o Romanos 6,14 diz que aqueles que estão debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não tem mais domínio sobre vós. Tá aqui para você, Satanás, para os seus enganos, para a sua religiosidade, você que estava prendendo as pessoas com engano. Ei, eu estou lhe chamando para ser livre. Abraça essas verdades. A Bíblia diz, acolhei com mansidão. Busca entender sobre essa graça, sobre esse favor, sobre o princípio substitutivo, sobre o preço que foi pago. E eu quero dizer, a Bíblia diz em Apocalipse 5, versículo 9, que o cordeiro que morreu com seu sangue comprou para Deus povos de toda tribo, raça, línguas e nações. Ele não roubou, ele comprou, e o preço já foi pago, a nossa dívida já foi paga, aí o escrito de dívida que era contra mim, a sua vida já foi rasgado. E é isso que a Bíblia diz. A única coisa que pode garantir que alguém não vai ficar debaixo do pecado é se ela tiver consciência da sua justificação. Quando trouxeram aquela mulher em flagrante adultério para Jesus e ela estava ávida de ser julgada pela lei de Moisés, e quando Jesus disse quem não tiver pecado atire a primeira pedra, e depois ele conversou com ela, mulher, cadê seus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, não, Senhor, ninguém me condenou. Vou encerrar com isso. Ele disse, eu também não te condeno, vá e não faça mais. E a revelação está aí. A única coisa que pode garantir de que a gente não vai estar debaixo do domínio do pecado é se a gente entender que não há condenação. Ele disse, eu não te condeno como eles não te condenaram. Ele não disse, eu aprovo o que você fez, eu lhe incentivo para que você continue fazendo. Não, ele não falou isso. Ele disse, eu não te condeno. E por eu não te condenar, e por não ter condenação sobre você, você tem condição de não permanecer mais sobre o jugo do pecado. Vá e não faça mais, porque os que estão debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não tem mais domínio sobre eles. Uhul! Essa é a verdade. Amém? Então abraça essas verdades, viva ela e segue me acompanhando. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o teu like aí, compartilha com pessoas que está só começando. Está só começando. Nós vamos fazer uma revolução de graça e vamos alcançar as pessoas, trazendo a revelação verdadeira daquilo que Cristo fez. Se você crê corretamente, a sua vida vai ser liberta. Sua vida vai caminhar na direção das coisas que você crê. Amém? Seja abençoado praticando essas verdades e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.